Estou recebendo o Dr. Edmilson Miquelon, ele que vai nos falar sobre um assunto que está em evidência agora, com relação à reforma da Previdência e esta corrida em busca de aposentadoria que agora acontecem de uma forma mais intensa, porque já houve a aprovação, né, em primeiro turno por parte dos deputados com relação à proposta da reforma da Previdência, a PEC da reforma então da Previdência. Agora segue essa discussão, segundo turno, depois Senado, enfim, vários são os pontos nesse aspecto. E diversas dúvidas que existem ainda por parte da população referente a tempo de contribuição, forma, enfim, para se aposentar. Doutor Edmilson Miquelon, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Repórter na Tarde. Gostaria que o senhor esclarecesse mais como é que está essa situação toda, os pontos principais que mudaram, aliás, mudaram ainda não, mas que devem mudar, né, com relação a toda esta proposta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Zalmir, boa tarde aos ouvintes. De fato, né, o que foi aprovado foi um texto base, então, assim, para o conhecimento geral, a reforma da Previdência ainda não está em vigor, não está valendo, ainda estamos sob as regras antigas. Então, esse texto base foi aprovado, sim, e agora tem o segundo turno na Câmara, que não deverá sofrer grandes mudanças, até porque nesta votação agora só podem fazer mudanças, emendas supressivas de alguma parte, ou correção na questão de texto, né? Sim. Mas no Senado, então, é possível que sim, né? Porque como a PEC, né, que é a proposta 06 de 2019, apresentada inicialmente, ela foi fatiada, né, e agora então basicamente foi tratado do INSS, do regime geral, e dos servidores públicos federais, né, alguma coisa, deixando de fora então por hora a parte dos municípios e do estado. Mas as notícias dão conta de que o Senado pretende incluí-las. Então eu entendo que seria até bom, enfim, que fosse feita junto, porque pegaria todos, né, e também, mas principalmente porque daria mais um tempo para ter que voltar para a Câmara e ser votada de novo, e então dá um tempo maior para amadurecer mais, sim, para se entender melhor o impacto disso. Porque nós da OAB, tentamos, através dos nossos colegas e da Comissão Nacional da OAB, interceder muito sobre neste debate, para levar questões mais técnicas, jurídicas, e, enfim, a questão atuarial, mas não foi possível aprofundar os debates. O governo está com uma força muito grande, ficou muito polarizado e passou sem o devido debate, devido à compreensão por muitos dos deputados que votaram. Sim. Então, se der um tempo agora para se gestar melhor, para pensar, para analisar os efeitos, muitas coisas poderão ser ajustadas e ficará melhor em todo sentido, assim, né? Porque tem umas iniquidades. Por exemplo, um detalhe: de um modo geral, as mulheres tiveram um tratamento diferenciado, né? Manteve então a idade de 65, a idade para o homem, mas 62 para a mulher, era 60, passa para 62, tem uma regra para os professores também. E veja bem, não estou entendendo o questionamento se a idade de 60 para o homem é adequada e se 57 para a mulher, podendo ainda ter uma regra de transição dos 52 aos 55, com mais 5%. Mas veja bem, a mulher novamente teve para os policiais. A mulher também, a regra permanente é 55 anos, essa é uma regra geral, mas quem está hoje se aposentaria a partir dos 52, a mulher e 53 o homem, com um pedágio de 100% do tempo que faltava. Veja bem, continua. No trabalhador rural foi mantido também, mas para a aposentadoria especial, veja bem, aquela aposentadoria especial que era aquela que a pessoa trabalha em lugar insalubre, né, então que tem que ser retirado antes, precocemente do ambiente de trabalho para não ficar doente. Né? Mas essa aí que é hoje na comum, por exemplo, na especial de 25 anos, hoje terá que se ter, pelas novas regras, 60 anos de idade. Né? 60 anos de idade e no mínimo 25 na especial. Mas isso não tem uma idade diferenciada para a mulher nesta questão da aposentadoria. Então é uma iniquidade. Isso é uma coisa que né, pode ser solucionada. Mas assim, do que foi aprovado do texto base, a gente pode dizer assim, tem medidas que vão impactar
substancialmente, drasticamente, né, algumas coisas. Por exemplo, eu estava falando da aposentadoria especial, mas ela foi suprimida a possibilidade de aposentadoria por periculosidade. Sim. Né, a atividade perigosa, né, transporte de inflamáveis, o nosso vigilante, né, o vigilante, ele pode. Então isso foi suprimido, não vai ter. Não tem mais a especial. Não terá mais. Então veja bem. Insalubridade também? Não há, nos 25 anos simples não tem mais também. Não tem também. Mas veja bem, mas ainda tem uma idade mínima para os outros agentes, aqueles efetivamente expostos, lá os agentes, mas efetivamente. Então, e de forma permanente, mas ainda tem que ter uma idade mínima. E aí tem que fechar os pontos. Então você tem que chegar a 86 pontos, mas você tem que ter 25 pelo menos de tempo especial. Mas veja bem, só se você começar aos 40 anos, ou 35 anos de idade, né, para chegar aos 60. Sim. E fechar 25. Ou então mas se fechar 86 pontos, ou seja, se você tiver 25 de especial mais 11 de comum, você pode. Então ficou muito, muito mais difícil. Mas algumas atividades, que é o caso do vigilante, que eu quero dar o detalhe, que ficou mais, e todos os outros que é por atividade, pela periculosidade, como o eletricista, você hoje, aquele que hoje ele se aposenta com 25 anos de atividade de vigilante, por exemplo, sem idade mínima. Como não é atividade perigosa, não vai ter mais, ele só vai se aposentar aos 65, o vigilante. Então aquele vigilante hoje, que já está 20 anos trabalhando como vigilante, ele faltaria 5. Né? Se ele começou com 20, ele tem 45 anos. Ele aos 50, aliás, se ele começou com 20, ele tem 40, aos 45 se aposentaria. Sim. Esse irá aos 65. Então tem uma desigualdade muito grande. Né? Tem outras situações, por exemplo, a pessoa com 52 anos, hoje estivesse faltando 4 anos para se aposentar, não pega as regras de transição. Então, vai se aposentar com 65. Faltava 4, vai faltar 13. Sim. E vai se aposentar com um valor muito menor. Né? Veja bem, hoje a gente descarta 20% das menores contribuições. Não haverá o descarte e partirá de uma média de 60%. Isso que eu ia perguntar. Então vai a partir de 60% ou ele tem... A partir da média de 60%. O mínimo é 60%. O mínimo é 60%. Começa então quem tiver 65 anos de idade e 15 anos de serviço, começa, né, com 60% e mais 2% para cada ano. Então vai ter que chegar quem é mais jovem vai ter que chegar aos 40 anos para poder, né, fechar os 65. Enfim. Mas isso são questões, como eu disse, muito drásticas, que deve ser, eu acredito que se der alguns meses, isso poderá ser aprofundado com muito mais, enfim, que não se veja a reforma da Previdência só pelo aspecto econômico, de tentar resolver o problema do déficit, que não vai ser resolvido, porque nos últimos tempos já vem sendo aprovado diversas legislações, inclusive a reforma trabalhista, que diminuiu consideravelmente a arrecadação, porque diminuiu o que é verba considerada salarial, que incide contribuição previdenciária. Agora, na própria proposta, também se começa contribuindo com valor para quem recebe o salário menor, que já vai tendo faixas. Então, quem receber até alguns cálculos, assim, indicam que quem receber até os 4 mil vai ter uma diminuição. Depois outro pode ter um acréscimo. Enfim, mas de um modo geral, nós estamos tendo, de um lado, medidas para diminuir o gasto, suprimindo drasticamente os benefícios vinculados ao INSS, especialmente, e do outro lado nós estamos vendo políticas que fazem a desoneração e irão acarretar uma redução na arrecadação. Sim. Então assim, é algo bastante, eu diria, preocupante para o médio prazo, né? Porque, veja bem, temos uma outra questão da empregabilidade das pessoas idosas. Os estudos demonstram que a partir dos 60 anos, 3,4. Então, assim, vamos ter muitos casos de pessoas com 50 anos de idade, 55 anos, com 35 anos de serviço, 30 anos de serviço, que só irão se aposentar quando completarem os 65. Claro, há uma regrinha de transição que começaria
para as mulheres a partir de 56 anos e os homens 61, para fechar respectivamente 62 e 65, aumentando meio ano a cada ano. Né? Mas isso também, as regras de transição são muito, muito abruptas e pegam poucas situações. Porque a regra de transição, ela tem na sua natureza jurídica, a sua razão de ser, é você amenizar a passagem do regime que é mais generoso para um restritivo. É fazer uma ponte, uma pinguela, fazer uma passagem assim para não ser... Porque não é justo, não é razoável você dar o mesmo tratamento àquele que falta 2 anos para se aposentar, sim, do que aquele que tem 3, 4 anos contribuído. Jovem, então, né? Mas as regras de transição, elas são muito drásticas. Nessas regras aí, doutor, entra aquela soma de 80, 90, 85, 90 também? Também, e eu quero dizer ainda uma outra questão, uma iniquidade ainda chamada da aposentadoria especial, que para a aposentadoria especial não tem regra de transição. Veja bem, então, aquele que estiver hoje com 24 anos, 8 meses, e se aqui 2 meses aprovarem a reforma, então ele vai ficar com 24 anos e 10 meses de tempo especial, mas não 25. Sim. Este não terá uma regra de transição. Mas assim, o importante hoje também é ter claro para as pessoas que ainda não mudou, que aqueles que têm por exemplo, o tempo rural para somar com o tempo urbano, desde que seja anterior a outubro de 91, ainda é possível. Com a reforma, entendo que não, porque fala de que não poderá ter tempo fictício, e aquele que não tem contribuição. E o do rural anterior a 91 é um tempo que não tem contribuição direta. Então, se suprimido isso como está, eu entendo que no futuro não poderá ser contado esse tempo rural, que hoje ainda pode. Sim. Então, assim, Zalmiro, eu sei que você também é de origem rural, né? Quem sabe lá. Então, tempo rural, anterior a 91, economia familiar que os pais podem contar ainda, pode contar o tempo de técnico agrícola, técnico industrial, desde que tenha participação da União no custeio dessas escolas, né? Hoje pode contar tempo especial, por exemplo, para converter para comum, ainda pode. Porque nem todo mundo vai trabalhar 25 anos lá numa atividade considerada, por exemplo, um soldador ou um auxiliar de enfermagem, enfim. Mas e aquela pessoa que trabalhou 10 anos, 12 anos, 15 anos nessa atividade? Atualmente, ela pode ser convertida para comum. Então você faz o cálculo de 25 para 30 para mulher e para 35 e aumenta o tempo. E isso ainda é possível. Esta da rural também, a partir de que idade ele conta, né, doutor? Bom, a partir dos 12 anos. Sim. Né? Tem alguns precedentes, alguns entendimentos que falam que pode ser antes, mas isso os tribunais lá para frente acabam derrubando. Então, uma coisa assim consolidada é a partir dos 12 anos de idade, né? Bem, o tempo considerado especial, como eu disse, até a aprovação da reforma, vai continuar valendo e poderá ser convertido. Mas aí você entra, mas enfim, vai entrar para novas regras de idade. A questão toda é a idade mínima. Uma outra questão importante é que agora, nessa parte da reforma que andou, muitas questões que tinham sido desconstitucionalizadas no primeiro momento foram retiradas. Mas também quero dizer para os ouvintes que quase todas as regras ali, ainda dias depois, conforme dispuser a lei ordinária ou lei complementar, dependendo da situação. Então, muito disso será ainda regulamentado ou criar regras que não precisam ser de mudança na Constituição. Então, o que podemos dizer? A idade, essas idade mínima, está na Constituição. Isso não tem como alterar. Mas, por exemplo, do trabalhador rural, que no primeiro momento foi suprimido, continua valendo a idade que era antes, o texto anterior, ou seja, então com 55 anos a mulher e 60 anos o homem, e 15 anos de comprovação de efetivo trabalho rural, pessoal, economia familiar. Sim. Mas esta mudança, por exemplo, dos 15 anos para 20, para 18, 25, isso pode ser feito por lei ordinária, com maioria simples. Então é uma coisa que deverá vir na sequência, né? Questionamentos aqui, doutor. Um ouvinte aqui, ele pergunta como é que é mesmo se me aposento com 65 anos e 24 de contribuição. Você vai alterar algo
para ele? 24, não, porque ele vai pela idade mínima e pelo tempo. Quer dizer, se ele fecha, dependendo da idade, pode até alterar um pouquinho, pode sim, dependendo. Eu não entendi, ele já tem 65? 65 anos. Não, esse não altera, não. Mas se ele tivesse, por exemplo, 64... Em março, 65 anos em março, dá para entender isso aí? Em março ele completa 65 anos e 24 anos de contribuição. Bem, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu acredito que vai influenciar, vai pegar ele a regra de calcular a média. Sim, não pega nesse ponto os direitos adquiridos ainda. Mas a gente vai depois, quando for assim, aprovada a reforma, promulgada, a gente vai ter que olhar. Esse senhor, eu recomendo que ele olhe, pega o aconselhamento do profissional para ver exatamente como ficou. Porque poderá sim incidir a nova regra que calcula a renda inicial. Sim, tá que hoje é a partir de 80%, né? Aliás, tudo que contribuiu de julho de 94 até o dia do requerimento, com o descarte das 20% menores, né? E a partir de 70% mais 1% para cada ano. Ele se aposentaria com 94% hoje. Mas com a nova regra, ele poderá sim cair na regra que não descarta os 20%, as menores contribuições, e ainda parte de 60%. Sim. É possível, não posso afirmar porque ainda também, como eu disse, isso é um texto base. Claro. Mas é muito possível que ele sim seja afetado. Mas o ponto que o senhor falou antes, até um ouvinte que pergunta também, já que pode falar sobre a aposentadoria dos professores, como é que ficou também a situação dos professores? Então, os professores foram drasticamente atendidos também, porque fica na idade criou-se uma idade mínima de 60 anos para o homem, de 30 anos de contribuição, e 57 para as mulheres, depois de uma emenda ali. Sim. Mas também eles podem pegar a regra dos 52, a mulher a partir dos 52 e dos 56 homens, desde que pague um pedágio de 100% do tempo que está faltando. Sim. Então, o professor homem que tiver 56 anos, por exemplo, quando for aprovado, tiver 56 anos, e tiver 29 anos de serviço, ou 28, por exemplo, se tiver 28, ele vai ter que trabalhar mais 4. Então ele vai chegar aos 60 igual. Sim. Mas veja, então tem essa possibilidade, alguém que falta um ano, então vai poder pagar 100% a mais e vai ter, a partir de 56 anos, também com progressão até os 60. Né? E se não cair nesta regra a mulher, por exemplo, a mais de 52 e com 100% de pedágio, aí vai para 55. Quer dizer, então a reforma também ela não simplificou, que isso é uma outra coisa que a gente deveria vir para simplificar. Está criando muito mais alíquotas, muito mais detalhes. Mas enfim, mas o professor, sim, drasticamente afetado, e a renda parte dos 60% também, mais 2% para cada ano. Sim, então, para um professor com 60 anos se aposentar com 100%, ele vai ter que ter 40 anos de serviço. Sim. Então, foi outro segmento profundamente afetado, né? Tá certo. Bom, quer dizer que agora, então, a orientação que se dá é para quem está nesta dúvida, que pode ainda encaminhar, que procure um profissional para verificar. É o que eu chamo assim, é a hora de fazer o check-up previdenciário. Né? Fazer um inventário da vida previdenciária, ver tudo. Bom, e aí vai saber também em que pé. Se não conseguir pegar as regras atuais, vai saber em que pé vai ficar, vai ter precisa-se fazer esse acompanhamento, né? Sim. Mas assim, uma outra questão que a gente entende, acho que também ao momento que aumentarem o tempo de contribuição, muitos ficarão de fora, porque o trabalhador informal, ele quase não... É difícil ele chegar a 20 anos, por exemplo, de contribuição, mais de 15, é bastante complicado. Então, hoje já existe uma figura chamada inaposentáveis. Sim. E esta figura vai aumentar esse segmento, que é aquele que trabalha, mas não consegue fechar nenhuma regra, nem outra, e nem o benefício assistencial, que é para quem é de baixa renda, né? Tá certo. Então, enfim, né, o quadro está mais ou menos delineado, não é definitivo ainda, mas é aquele, como você disse, quem está há um certo tempo, o que se recomenda é fazer
uma consulta. Fazer uma consulta para verificar os profissionais da área aí, né? né? Verificar a situação, isso é fundamental. Né? Ok, doutor, nós agradecemos aí sua participação. Claro que tem muitos assuntos para falar quando se trata de previdência, porque são várias dúvidas que a população ainda tem e com certeza ainda não está tudo está tudo definido, né? Tem muita coisa para andar e a gente vai falando, né? A gente vai, em outras oportunidades, vamos falar mais, vamos trazer o senhor aqui até para esclarecer mais a população, para trazer todos esses pontos referentes aí a proposta da reforma da Previdência, tá bom, doutor? Ok, estou aí à disposição, né? Principalmente quando o texto estiver definido, aí claro, fica muito mais tranquilo. Mas enfim, estou aí à disposição. Qualquer dúvida, possível, então, né? Tá bom. Obrigado então, doutor Edmilson Miquelon, advogado da área previdenciária, falando então sobre essa situação e da proposta de reforma da Previdência.